Olá, alunos do 8º ano. Eu sou a professora Renata e estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre o PET 2 na semana 4. O conteúdo da semana 4 que a gente vai aprender é sistema de equações do primeiro grau. Vamos ver o que é um sistema de equações do primeiro grau. Sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis e par ordenado. O que quer dizer duas variáveis? São duas letras, são dois valores desconhecidos que a gente não sabe, que a gente geralmente chama de x e y, tá? Um sistema de equações pode conter duas ou mais equações que apresentam mais de uma incógnita. Então, incógnita é aquele valor que a gente não sabe, que a gente está procurando, né? Para resolver um sistema, é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Cada equação de primeiro grau pode ser representada no plano cartesiano por uma reta. Então, a gente já viu na semana passada o plano cartesiano, que a gente dá valores para x, né, numa equação, para achar o y. Então, o sistema de equações também a gente pode ser representado no plano cartesiano, tá? A solução do sistema de duas equações de primeiro grau é o ponto x, y, né? A gente já viu na semana passada que o par ordenado x, y. Então, o primeiro valor sempre é o de x e o segundo valor é o de y, comum onde as retas concorrentes se encontram. Então, no sistema de equações, a gente tem duas equações geralmente, tá? Pode até ter mais, mas geralmente a gente tem duas equações. As duas equações possuem duas incógnitas. O que quer dizer duas incógnitas? Duas letras que são valores desconhecidos que a gente não conhece, que a gente está procurando, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Existem diferentes métodos para resolver um sistema de equações do primeiro grau. Inicialmente, vamos resolver juntos o primeiro sistema pelo método da substituição. Então, aqui nós temos um sistema de equações. O sistema de equações que a gente tem aqui, ele tem duas equações, cada uma dessas equações tem duas incógnitas, que é x e y, né? Geralmente, quando o sistema de equações, a gente representa aqui por uma chave, tá? Então, a gente tem a primeira equação, que é x mais y igual a 12, e a segunda equação, que é x menos 2y igual a 3. Agora, a gente vai aprender a resolver essas equações para achar o valor de x e y, tá? Vamos aprender primeiro o método da substituição. Então, o primeiro passo, escolher uma das equações para isolar uma das incógnitas e reescrever a equação com uma das incógnitas isolada em um dos membros da equação. Então, primeiro, a gente vai escolher uma das equações para a gente isolar uma incógnita, ou x ou y. A gente vai ver qual que fica mais fácil de isolar. Então, olha, a primeira equação que a gente tem é x mais y igual a 12. A segunda equação, x menos 2y igual a 3. Olhando assim, vocês já vão ver qual que fica mais fácil da gente pegar para isolar uma incógnita. A de cima, não é? A de cima fica mais fácil. Por que ela fica mais fácil? Porque o x e o y estão sozinhos, né? Então, fica mais fácil. Então, a gente vai pegar essa primeira equação. Então, eu tenho a primeira e a segunda equação. Colocando aqui só para explicar para vocês, tá? No exercício vocês não têm necessidade de colocar. Então, eu coloquei 1 para a primeira equação e 2 para a segunda. Vamos pegar a primeira, que é x mais y igual a 12. X mais y igual a 12. Vamos isolar uma das incógnitas, ou x ou y. Aqui tanto faz, as duas estão fáceis de isolar. Por quê? Porque o x está sozinho e o y também está sozinho. Então, vamos isolar o x. Vamos isolar o x igual... Quando a gente isola, o que é isolar, gente? É deixar ele sozinho no primeiro membro. Lembra quando vocês aprenderam a equação? Que tudo que eu tenho antes do sinal de igual é o primeiro membro. O que eu tenho depois do sinal de igual é o segundo membro, certo? Então, isolar a incógnita é deixá-la sozinha no primeiro membro. Então, vamos deixar o x sozinho no primeiro membro. Então, vamos passar o y para o segundo membro. O y está positivo, tá? Ele está somando aqui. Então, a gente vai repetir o 12, que já está no segundo membro, né? O 12 está depois do sinal de igual. Então, ele já está no segundo membro, eu vou repetir ele. E vou passar o y para o segundo membro para deixar o x sozinho.
O y ele está somando, ele vai passar com a operação inversa. O que é o inverso de somar? Subtrair, né? Então, ele vai passar menos y, certo? Então, pronto, isolando o x ficou sozinho, x igual a 12 menos y. Agora, eu vou na outra equação que eu não usei ela ainda, que é a de baixo aqui, certo? Eu vou pegar essa equação que eu não usei e no lugar do x, eu vou substituir pelo valor que a gente achou aqui, 12 menos y, certo? Então, vamos lá, mas vamos para o segundo passo. Primeiro passo foi isolar. Agora, o segundo passo, substituir a expressão que fornece essa incógnita na outra equação. Assim, a equação ficará com uma única incógnita, permitindo encontrar seu valor. Então, isso que a gente vai fazer. Primeiro passo foi isolar, pegar uma das equações e isolar uma incógnita. Então, a gente pegou a primeira equação. Por quê? Porque a primeira equação a gente achou que era mais fácil, porque o x e o y estão sozinhos, né? Não tem nenhum número na frente dele aqui multiplicando ele. Então, pegamos a primeira equação, x mais y igual a 12, isolamos o x, deixamos o x sozinho no primeiro membro, o y estava com ele aqui no primeiro, passou para o segundo com a operação inversa, né? Menos y, está somando, passou subtraindo. Então, a gente achou que x é igual a 12 menos y. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse valor de x na outra equação que a gente não usou. Qual equação que a gente não usou? A de baixo. Então, eu vou substituir aqui, ó, nessa equação, x menos 2y igual a 3. X aqui minúsculo. Então, no lugar do x, eu vou colocar o valor que a gente achou aqui. X é igual a quanto? 12 menos y. Então, no lugar do x, eu vou colocar o valor que a gente achou. X igual. Então, no lugar do x, eu vou colocar 12 menos y, não é? Que foi o valor aqui, ó. X igual a 12 menos y. Então, eu vou substituir aqui o x por 12 menos y. E vou repetir, menos 2y igual a 3, certo? Agora, eu tenho uma incógnita só, não tem? Se eu tenho uma incógnita só, agora eu posso resolver normal essa equação. Então, vamos somar primeiro os y, né? Y com y. No primeiro membro, eu tenho 12, que ele não tem letra. Tem outro número que não tem letra no primeiro membro? Não, ó, o primeiro membro é o que vem antes do sinal de igual. Então, antes do sinal de igual, eu só tenho 12 que não tem letra. Então, eu vou repetir ele. Agora, o y com y, eu posso somar, não pode? Então, aqui, quando eu não tenho nenhum número na frente da letra, é como se fosse 1, tá? Então, aqui é como se fosse menos 1. Então, menos 1 com menos 2 vai ficar menos 3. Lembra? Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Então, se eu tenho menos o y com menos 2y, vai ficar menos 3y, tá? Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal, tá? Se eu não tenho nenhum número na frente da letra, é como se fosse o 1, tá? Então, menos 1 com menos 2, menos 3y, igual a 3. Agora, se eu estou procurando o y, eu tenho que fazer de tudo para o y ficar sozinho no primeiro membro, não é? Então, no primeiro membro, eu tenho 12 menos 3y. E no segundo membro, eu tenho 3. Para deixar o y sozinho, primeiro eu vou passar o 12 para o segundo membro, que o 12 não tem letra, ele vai para o segundo membro. Então, eu vou repetir menos 3y igual, aí repito que já está no segundo membro, que é o 3. O 12 está antes do sinal de igual, ele vai para depois do sinal de igual, então ele vai com o sinal contrário. Ele não está positivo aqui, então ele vai menos 12, certo? Agora, vamos resolver aqui, ó, quanto que é 3 menos 12. Então, eu vou repetir, menos 3y igual 3 menos 12. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, não é? O 3 é positivo, o 12 é negativo, o maior é o 12, maior módulo. Então, conserva o sinal do 12, que é menos. 12 menos 3, 9. Agora, eu estou procurando o y, não é? O y, a gente não pode deixar ele negativo. Então, toda vez que a letra que eu estiver procurando estiver negativa, a gente vai multiplicar por menos 1 a equação toda. Por quê? Multiplicando por menos 1, eu vou inverter o sinal. Então, vamos lá.
Aí vou multiplicar por menos 1. O 3 que está negativo aqui, ele vai ficar positivo. 3y positivo. E o 9 que está negativo, ele fica positivo. Quando eu multiplico por menos 1, a gente inverte o sinal da equação toda, tá? Não é só do y, não. Certo? Então, aí agora ficou 3y igual a 9. O y está sozinho no primeiro membro? Não. Tem o 3 que está junto com ele. Então, vou ter que tirar o 3 daqui, passar ele para o segundo membro, para o y ficar sozinho no primeiro membro, certo? Qual a operação que o 3 está fazendo com o y aqui? Tem algum sinal entre o 3 e o y? Não. Se não tem nenhum sinal entre eles, é como se ele está multiplicando, é como se tivesse um pontinho de vezes, tá? Então, se o 3 está multiplicando, eu vou tirar ele daqui, vou passar ele para o segundo membro, ele passa com a operação inversa. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, eu vou deixar o y sozinho no primeiro membro, y igual, repito o 9, que já está no segundo, tá? Primeiro a gente repete o que já está no segundo membro, que é o 9, e passa o 3 para cá. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vou passar o traço aqui de divisão, tá? 9 dividido por 3, tá? Então, agora a gente vai resolver. Quanto que é 9 dividido por 3? Que número que eu multiplico por 3 que vai dar 9? 3, não é? 3 vezes 3, 9. Então, y é igual a 3. Achamos o valor de y, tá? Achamos o valor de y, que y é igual a 3. Agora, o terceiro passo. Depois que a gente achou o valor de y na segunda equação, a gente vai retornar na primeira equação para substituir o valor encontrado no segundo passo e encontrar o valor da outra incógnita. Então, eu peguei a segunda equação para achar o valor do y, não é? Substituí aqui no lugar do x, eu substituí o valor do x, que a gente isolou o x aqui, achou que x é igual a 12 menos y, substituímos na outra equação e achamos o y. Agora, eu vou pegar a primeira equação, né, que eu não usei ela ainda, e vou pegar a primeira equação e vou substituir o valor de y na primeira equação para achar o valor de x, tá? Então, vamos lá. A primeira equação é x mais y igual a 12. X mais y igual a 12. Se quiser substituir também na segunda equação, também pode, viu? Dá a mesma coisa, tá? Mesmo resultado. Então, pode substituir em qualquer uma das equações, na primeira ou na segunda. Vamos substituir na primeira. Então, no lugar do y, eu vou colocar o 3, que é o valor que eu já achei para o y, não é? Vou até colocar de vermelho aqui, ó. Y igual a 3. Então, no lugar do y, eu vou substituir ele por 3 e vou achar o x. Então, o x eu ainda não sei qual que é o valor dele. Então, eu vou repetir. X mais o y vale 3. Vou tirar esse x. O y vale 3, então, no lugar do y, eu vou substituir por 3, igual a 12, certo? Agora, o que eu tenho no primeiro membro? X mais 3, o primeiro membro é o que está antes do sinal de igual, e no segundo membro eu tenho 12, que é o que está depois do sinal de igual. Para achar o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. Ele está sozinho no primeiro membro? Não, tenho mais 3 com ele aqui no primeiro membro. Então, eu vou tirar o mais 3 daqui e vou passar para o segundo membro. E vou deixar o x sozinho. Então, x igual a... O 12 já está no segundo membro, eu vou repetir o 12, né? E o 3, ele está positivo, ele está somando aqui. Eu vou passar ele para o segundo membro, ele passa com a operação contrária. O que é o inverso de somar? Subtrair, né? Menos 3. E agora vamos resolver 12 menos 3. Então, x é igual a 12 menos 3, 9. Então, x igual a 9. Eu vou colocar um vermelho aqui, para destacar o resultado aqui do x. X igual a 9. Então, nós achamos o valor de x e achamos o valor de y. E agora a gente vai escrever o conjunto de solução da equação, do sistema de equação.
todo sistema de equação tem conjunto de solução, tá? O conjunto de solução a gente coloca entre chaves, tá? Então, a gente coloca entre chaves, vou fazer uma chave aqui. E coloca. E o conjunto de solução, ele é o par ordenado. Par ordenado, lembra que a gente viu na aula passada? A gente coloca entre parênteses. Sempre vem o valor do x, depois o do y. Qual que é o x? É o 9. E o y é? Ó, o y vale 3. Então, coloca o 9 primeiro, que o valor do x vem primeiro, depois o valor do y, que é o 3. Fecha o parênteses, como a gente colocou entre chaves, vamos fechar as chaves agora, tá? Vamos fechar as chaves. Então, aqui é o conjunto de solução, certo? Da equação. O par ordenado 9 e 3, tá? Então, esse é o método da substituição, tá, gente? A gente pega primeiro uma equação para isolar uma incógnita, depois que isola essa incógnita, substitui o valor dela na outra equação, certo? Então, agora, nós vamos para uma atividade. Usando o método da substituição, resolva o sistema de equação a seguir. Então, nós temos duas equações aqui, ó, 3x mais 2y igual a 40 e x menos 3y igual a menos 5. Vamos pegar uma equação que a gente achar que é mais fácil para a gente isolar uma incógnita. Então, qual que fica mais fácil? Olha, aqui eu tenho a primeira equação e aqui eu tenho a segunda equação. Qual que fica mais fácil? A segunda, por quê? Porque o x, ele está sozinho aqui, ó. Na primeira equação, o 3 está multiplicando o x e o 2 está multiplicando o y. Então, fica mais difícil da gente isolar. Agora, aqui eu tenho o x que está sozinho, que não tem nenhum número, que ele está sozinho assim, não tem nenhum número multiplicando ele aqui na frente dele. Então, fica mais fácil eu pegar a segunda equação para isolar. Então, vamos pegar x menos 3y igual a menos 5. Então, qual que fica mais fácil de isolar, o x ou o y? Porque a gente pode isolar tanto o x quanto o y. Fica mais fácil de isolar o x, não é? Porque o y está com 3 multiplicando ele. Então, vamos deixar o que eu tenho no primeiro membro? Olha, eu tenho x menos 3y. O que é o primeiro membro? É o que está antes do sinal de igual. O que eu tenho no segundo membro? O menos 5. Segundo membro é o que fica depois do sinal de igual, tá? Então, no primeiro membro, eu tenho que deixar uma incógnita só, ou x ou y. A gente viu que fica mais fácil isolar o x, porque o x está sozinho e o y está com 3 junto com ele, multiplicando. Então, vamos deixar o x sozinho no primeiro membro, vou colocar x igual. Vou repetir o menos 5, que já está no segundo membro, e vou passar o 3y para lá, para o segundo membro. O menos 3y, ele vai passar para o segundo membro, para o x ficar sozinho aqui, né? Porque o x já ficou sozinho, então o menos 3y vai para depois do sinal de igual. Ele está subtraindo, quando eu mudo ele de membro, ele passa com a operação inversa. O que é o inverso de subtrair? Somar, não é? Então, ele vai mais 3y, certo? Isolamos o x, pronto. O x já está isolado. Vou colocar até de vermelho aqui. Para vocês verem que ele ficou isolado aqui. X é igual a menos 5 mais 3y, certo? Agora, eu vou na outra equação que eu não usei, ela ainda. Para substituir no lugar do x, eu vou colocar menos 5 mais 3y, tá? Então, a gente usou, foi a segunda equação. Então, nós vamos lá pegar a primeira equação que eu não usei ainda, que é 3x mais 2y igual a 40, né? A primeira equação. E no lugar do x, eu vou substituir por menos 5 mais 3y, que é o valor que a gente achou aqui, tá? Por que a gente faz isso? Para ficar uma incógnita só. Aí fica fácil de achar, né? O que o 3 está fazendo com o x aqui? Tá multiplicando, tá? 3 vezes x. Então, vai ser 3 vezes... Aí, vou colocar entre parênteses, porque o valor do x é tudo isso, ó. Menos 5 mais 3y.
não é? Então, eu vou colocar dentro do parênteses, porque o 3 vai multiplicar o 5 e vai multiplicar o 3y. Então, menos 5 mais 3y, fecha o parêntese e repete. Mais 2y igual a 40. Agora, a gente vai multiplicar o 3 por tudo que está dentro do parênteses, usando aquela propriedade distributiva, lembra? O 3 vai multiplicar o menos 5 e o 3 vai multiplicar o 3y. Por isso que tem que colocar dentro do parênteses, porque senão fica parecendo que o 3 vai multiplicar só o menos 5, tá? Então, ele vai multiplicar o menos 5 e vai multiplicar o 3y. Então, vamos lá. 3 vezes menos 5. Na multiplicação, mais com menos fica menos, né? Sinais diferentes, negativo. 3 vezes 5, 15. Agora, o 3 vai multiplicar o 3y. O 3 está positivo e o 3y está positivo. Mais com mais, mais. Sinais iguais, positivo na multiplicação. 3 vezes 3, 9y, né? 3 vezes 3y, 9y. Agora, eu vou repetir. Mais 2y igual a 40. Agora, o que a gente tem no primeiro membro? A gente tem que somar os y, não é? Vou ter que somar y com y, eu posso somar, não pode? Então, vamos somar os y, juntar os y. No primeiro membro, o menos 15, ele está sozinho, ele não tem letra. E tem outro número sem letra no primeiro membro? Não, porque o 40 está sem letra, mas ele está no segundo, né? Então, menos 15, eu vou repetir ele. Menos 15. Agora, y com y eu posso somar, não pode? Mais 9y com mais 2y vai dar mais 11y, tá? Eu posso somar y com y, mas eu não posso somar o 15 com 9, porque o 15 não tem y, tá? Igual a 40. Agora, o que a gente tem no primeiro membro? Menos 15 mais 11y. O que eu tenho no segundo? No segundo membro? O 40. A nossa intuição, o nosso objetivo agora é deixar o y sozinho no primeiro membro, certo? Então, qual que eu vou passar primeiro para o segundo membro? Eu vou passar primeiro o que não tem y, que é o menos 15, né? Então, primeiro eu vou passar ele para o segundo membro. Então, eu vou deixar o 11y sozinho no primeiro membro, 11y só igual, repito o 40 que já está no segundo membro e passo o 15 para o segundo membro. Ele está negativo, ele vai passar com sinal contrário. Então, ele vai passar mais 15, né? Porque ele está negativo, passa positivo, certo? Agora, a gente vai ter que resolver essa soma aqui, ó, 40 mais 15. Então, vamos repetir o 11y igual, e vamos somar 40 mais 15, 55, certo? Agora, a gente não acabou ainda, por quê? O que eu tenho no primeiro membro? 11y. O y está sozinho no primeiro membro? Não, eu tenho 11 que está junto com ele, não tá? Então, eu vou ter que tirar esse 11 daqui para ele ficar sozinho. O que o 11 está fazendo com o y? Ele está multiplicando, né? Tem algum sinal entre o 11 e o y? Não. Se não tem nenhum sinal entre eles, é como se tivesse um pontinho de vezes aqui, tá? Está multiplicando. Então, vou tirar o 11 daqui para o y ficar sozinho. Então, o 11 está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir, né? Então, eu coloco o y sozinho agora. Y é igual a 55 dividido por 11. 55 dividido por 11, a gente vai resolver agora essa operação. Quanto que vai dar? Y é igual a 5, porque 5 vezes 11, 55. Pronto, achamos o valor de y. Vou até colocar ele de vermelho aqui, que já achamos o valor de y. E agora falta eu achar o valor do x, não é? Posso substituir o y em qualquer uma dessas equações que eu acho o valor do x. Vamos substituir aqui, que a gente já isolou o x, né? Então, eu venho aqui, nessa que eu já isolei, o x, vou pegar essa que eu já isolei aqui, vou colocar aqui para a gente fazer.
Então, aqui eu já isolei o valor do x. Agora, nós vamos substituir no lugar do y o valor que a gente encontrou para ele, para achar o x. Então, x igual... Vou tirar o vermelho daqui. Então, x igual a... Quanto que vale o y? 5, não é? Então, vamos lá. Onde que tiver o y, eu vou substituir por 5. Menos 5, mais 3. O que o 3 está fazendo com o y? Está multiplicando. Então, 3 vezes o y, que vale 5. No lugar do y, eu vou colocar 5. Agora, eu tenho uma adição e tenho uma multiplicação. O que eu vou resolver primeiro? A multiplicação, não é? Resolve primeiro a multiplicação. Então, x é igual, vou repetir, menos 5, mais 3 vezes 5, 15. E agora, vamos resolver agora essa conta. Menos 5, x é igual, menos 5 mais 15. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Qual que é o maior? Não, 15. Então, vai ser o sinal dele, que é mais. Não preciso colocar o sinal de mais, não, tá? 15 menos 5, 10. Então, x é igual a 10. Achamos o valor do x. Nós achamos o valor do x e achamos o valor do y. Agora é só escrever o conjunto de solução da equação. Então, o conjunto de solução, ele escreve um S com letra maiúscula, tá? Porque todo conjunto, ele é representado por letra maiúscula, tá? E vamos representar entre chaves. O conjunto de solução é o par ordenado. Par ordenado a gente coloca entre parênteses. Primeiro vem o valor do x. Quanto que vale o x? 10. E depois o valor do y. Qual o valor que a gente achou aqui para y? 5. 10 e 5. Fecha o parêntese e fecha as chaves também. Tá? As chaves é por causa do conjunto, que é representado entre chaves. E o parênteses é porque todo par ordenado x e y a gente coloca entre parênteses, tá? E sempre primeiro é o valor do x, depois é o valor do y. Agora a gente vai aprender um outro método também. Nós temos dois métodos para resolver um sistema de equação do primeiro grau. O primeiro método que a gente viu foi esse da substituição, né? Que a gente pega uma equação, isola uma incógnita e depois substitui num outro. O valor dessa incógnita que a gente isolou se substitui na outra equação que a gente não usou. Agora, a gente tem o método da adição. Vamos aprender o método da adição. Primeiro passo, procurar uma incógnita comum nas duas equações. Que quando forem somadas as equações, essa incógnita seja eliminada. Por exemplo, olha, aqui eu tenho x mais y igual a 12 e 3x menos y igual a 20. Então, o método da adição, a gente vai somar as duas equações. Então, a gente soma x com x, y com y e número sem letra com número sem letra, né? Então, por exemplo, se eu vou passar um traço aqui, que a gente vai somar as equações. Qual incógnita que fica mais fácil eliminar? Olha, o y mais y com menos y é como se tivesse um 1 aqui, ó. Um y e aqui menos um y. Então, mais 1 com menos 1 vai dar 0. Então, essa incógnita some. Então, vamos somar aqui, olha. O x, eu posso somar x com x, y com y e número sem letra com número sem letra. Então, por isso que chama o método da adição, porque a gente vai somar as duas equações. Esse método da adição a gente usa quando a gente pode eliminar uma das incógnitas, tá? Quando uma das incógnitas der 0. Então, aqui, o x não tem nenhum número na frente dele, mas é como se fosse 1. Então, o x mais 3x vai ficar 4x, não é? 4x. E agora, vamos somar o y. Aqui é como se tivesse um 1 na frente do y, né? Mais um y com menos um y vai dar 0. Então, o y some, né? Porque quando dá 0, ele some. 0y é 0, né? Então, ele vai sumir o y. Igual, e vamos somar 12 mais 20, 32, certo? Então, o primeiro passo é esse, procurar uma incógnita comum das duas equações, que quando forem somadas as equações, essa incógnita seja eliminada. Então, eliminamos o y, porque mais y com menos um y
fica 0. Mais 1 com menos 1, 0, né? Segundo passo, somar as duas equações que a gente fez. Somamos as duas equações. Assim, o resultado da soma será uma equação com uma única incógnita, né? Porque o y sumiu e ficou só o x. E agora a gente vai resolver, achar o valor do x. Para achar o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. O que é o primeiro membro? É o que vem antes do sinal de igual. O x está sozinho no primeiro membro? Não, tem 4 junto com ele. Então, a gente vai tirar o 4 daqui, passar o 4 para o segundo membro, para o x ficar sozinho, certo? Então, tirando o 4 daqui, o que o 4 está fazendo com o x aqui? Está multiplicando, não é? Que a gente viu que quando não tem nenhum sinal entre o número e a letra, é como se tivesse um pontinho de vezes multiplicando. Então, eu tirando o 4 daqui, ele vai passar para o segundo membro. E o x vai ficar sozinho. Então, x é igual a... Vou repetir o 32, que já está no segundo membro. E o 4, ele está multiplicando, ele passou com a operação inversa. Qual que é o inverso de multiplicar? Dividir, né? Então, 32 dividido por 4. Tirar isso. Opa, tirar esse traço aqui. 32 dividido por 4. Quanto que é 32 dividido por 4? Qual o número que eu multiplico por 4 que dá 32? Então, x é igual a 8. Opa, tô querendo tirar isso aqui. X igual a 8. Peraí. Que 8 vezes 4, 32. Então, x igual a 8. Achamos o valor do x. Vou colocar o x de vermelho aqui, né? Para destacar o valor dele. Pronto. Achamos o valor do x. Agora, a gente vai para o terceiro passo. Escolher uma das equações para substituir o valor da incógnita encontrada no segundo passo e encontrar o valor da outra incógnita. Então, achamos o valor do x. Agora, a gente vai substituir o x em qualquer uma das equações. Qual que a gente achar mais fácil, de cima ou de baixo. Então, é mais fácil de cima, né? Então, eu vou pegar x mais y igual a 12. Vou pegar aqui x mais y igual a 12 e vou substituir o valor do x que a gente encontrou para achar o y. Então, o x vale 8, né? A gente encontrou. Então, no lugar do x, eu vou colocar 8. 8 mais y igual a 12. Agora, eu tenho que achar o valor do y. O que eu tenho no primeiro membro? 8 mais y. Para achar o valor do y, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. Então, eu vou tirar o 8 que está aqui junto com ele, vou passar o 8 para lá. E vou deixar o y sozinho. Y é igual, o primeiro membro é o que está antes do sinal de igual, tá? Então, antes do sinal de igual é o primeiro membro. Então, agora o y já está sozinho no primeiro membro. E repito, 12, que já está no segundo, e passo o 8 para o segundo membro. Então, o 8 está positivo, ele vai passar com o sinal contrário, menos 8, não é? Então, por que o 8 vai passar para cá? Porque eu tirei ele daqui do primeiro membro para o y ficar sozinho, certo? Então, ele vai ter que passar para o segundo membro, não posso desaparecer com 8, né? Agora, vamos resolver 12 menos 8. Y é igual a 12 menos 8, 4. Opa! 12 menos 8, 4. Achamos o valor do y. Coloca de vermelho. Então, já temos o valor do x, temos o valor do y. Então, agora vamos escrever o conjunto solução. Coloco o conjunto entre chaves. Todo conjunto a gente representa entre chaves, tá? E o conjunto solução dessa equação é o par ordenado. Par ordenado a gente coloca entre parênteses. Primeiro vem o valor do x. Qual que é o valor do x que a gente achou? 8. 8. E depois vem o valor do y, que é 4. E fecha a chave. Fecha o parêntese e fecha a chave. Tá? Agora vamos para a atividade. Usando o método da adição, resolva o sistema de equação a seguir. Então,
Se falou para usar o método da adição, é porque tem como a gente usar esse método da adição. Então, nós temos 3x mais 3y igual a 144 e x menos 3y igual a 16. Então, vamos passar o traço aqui para a gente somar. Vamos ver se tem como eliminar uma incógnita. Qual incógnita que a gente pode eliminar aqui, ó? Se eu somar aqui, ó, 3x mais 1x vai dar 4x. Então, não posso eliminar o x. 3y menos 3y vai dar 0, não vai? Ó, 3 menos 3, 0. Então, o que eu vou eliminar vai ser o y, né? Então, vamos somar x com x, 3x mais 1x, 4x. O y eu vou cortar ele, por quê? Porque mais 3y com menos 3y vai dar 0. Mais 3 tira menos 3, tira 3, fica 0, não fica? Então, o y vai desaparecer, que é igual a 144 mais 16. Vamos somar agora os números que não têm letra. 144 mais 16, que vai dar quanto? 160. Agora eu só tenho o x aqui, então fica fácil de achar o valor dele, não fica? Para achar o valor do x, o que eu tenho que fazer? Deixar ele sozinho no primeiro membro. O que é o primeiro membro? É o que está antes do sinal de igual. O x está sozinho no primeiro membro? Não. Eu tenho 4 junto com ele, não tem? O que o 4 está fazendo com o x? Está multiplicando, tá? Porque não tem nenhum sinal entre o 4 e o x, é como se tivesse um pontinho de vezes, ele está multiplicando. Então, eu vou tirar o 4 daqui para o x ficar sozinho, tá? Tirando o 4 daqui, o x vai ficar x igual, vou repetir o 160, que já está no segundo membro. Vou passar o traço de divisão e vou dividir. Por que dividir? Porque o 4 está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro, ele vai passar com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir, né? Então, 160 dividido por 4. Então, o 4 ele vai passar embaixo aqui, dividindo, tá? 160 dividido por 4 vai dar 40. Por quê? 4 vezes 4 é 16, né? Então, vai dar 40, certo? Achamos o valor do x. X igual a 40. Vou ter que colocar um de vermelho. Agora que achamos o valor do x, a gente pode substituir ele em qualquer uma dessas equações para a gente achar o valor do y, tá? Então, vamos substituir o x nessa equação de baixo, que eu acho que é mais fácil, tá? X menos 3y igual a 16. Então, vamos lá. X menos 3y igual a 16. No lugar do x, eu vou colocar o valor que a gente achou aqui. Quanto que ele vale? 40. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 40. Então, 40 menos 3y, porque eu não tenho ainda o valor do y, estou procurando ele, igual a 16, certo? O que eu tenho no primeiro membro? 40 menos 3y. O primeiro membro é o que eu tenho antes do sinal de igual, não é? Para achar o valor do y, o meu objetivo é deixar o y sozinho no primeiro membro, né? Então, ele não está sozinho no primeiro membro. Eu tenho 40 e tenho 3 aqui junto com ele. Mas eu passo primeiro o número que não tem letra, que é o 40, né? O 40 está sem letra, eu vou passar primeiro o 40. Então, eu vou deixar menos 3y no primeiro membro, igual, repito o 16, que já está no segundo, e passo o 40 para o segundo membro, né? O segundo membro está depois do sinal de igual. O 40 está positivo, ele vai passar com o sinal inverso. O que o inverso do mais? É o menos. Menos 40. E agora a gente vai resolver essa operação, 16 menos 40. Então, eu vou repetir, menos 3y igual a 16 está positivo, o 40 está negativo. Quando eu tenho sinais diferentes, a gente soma ou subtrai? Subtrai e conserva o sinal do maior módulo, né? Qual que é o maior? Não é o 40? Então, vai com sinal de menos, porque o 40 está negativo, né? Então, conserva o sinal do maior, né? 40 menos 16 vão dar 24.
tá? Faz a conta aí no caderno de vocês. 40 menos 16, 24, tá? Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo, tá? É como se eu estou devendo 40, vou lá e pago 16, né? Eu não paguei minha conta toda, ainda estou devendo. Então, se eu ainda estou devendo, eu vou ficar negativa, né? Quanto que eu estou devendo? 24, certo? Agora, olha, o Y, ele está negativo. A letra que eu estou procurando está negativa. Toda vez que a letra que eu estou procurando está negativa, a gente multiplica a equação por menos 1. Quando eu multiplico a equação por menos 1, eu mudo o sinal da equação toda, tanto do primeiro membro quanto do segundo membro, tá? Então, inverte o sinal. Então, o 3y está negativo, ele fica positivo. 3y igual. O menos 24 está negativo, ele fica positivo, tá? Quando eu estou multiplicando por menos 1, eu não inverto o sinal só da letra, não. Da incógnita. Eu inverto o sinal de tudo, da equação inteira. Tanto do primeiro membro quanto do segundo membro, tá? Então, agora o 3y está positivo. O que eu tenho no primeiro membro? 3y, né? O primeiro membro é o que vem antes do sinal de igual, lembrando, tá? Para achar o valor do y, tem que deixar ele sozinho no primeiro membro. Ele não está sozinho. O que está junto com ele aqui? O 3. Então, vou tirar o 3 daqui. E vou deixar o y sozinho no primeiro membro. Y é igual. E vou repetir o 24, que já está no segundo membro. Tá? Quando eu tiro o 3 daqui, ele está multiplicando, não tá? O y. Então, se ele está multiplicando, ele passa com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, eu repeti o 24, que já está no segundo membro, e passo o 3 aqui embaixo, dividindo. 24 dividido por 3. Quando eu estou dividindo 24 por 3, eu estou vendo qual número que eu multiplico por 3 que vai dar 24. Então, 8, né? 8 vezes 3, 24. Então, 24 dividido por 3 é igual a 8. Achamos o valor de y. Vou colocar ele de vermelho aqui. Então, achamos o valor de x e achamos o valor do y. Agora, a gente vai escrever o conjunto de solução. Então, gente, tanto faz, vocês podem resolver um sistema de equação tanto para o método da substituição quanto para o método da adição, tá? Aqui a gente resolveu pelo método da adição porque o exercício pediu, tá? Então, todo par ordenado eu coloco entre parênteses, sempre primeiro o valor do x, que é 40, né? 40, e depois o valor do y, que é 8. Fecho o parêntese e vou fechar a chave, porque é o conjunto de solução que eu estou escrevendo. Conjunto, a gente coloca entre chaves, tá? Opa. Certo? Par ordenado 40 e 8. 40 o valor do x e 8 o valor do y. Agora vamos para a atividade 3. Calcule as dimensões de um retângulo cujo perímetro mede 22 centímetros e a medida da base excede a medida da altura em 5 centímetros. Então, olha, a gente não tem a medida da base e a gente não tem a medida da altura. Então, a gente tem duas incógnitas aqui. O que é incógnitas? É o que a gente não sabe o valor que a gente vai descobrir, né? Então, a gente não tem nem a medida da base, nem a medida da altura. Mas a gente sabe que as dimensões de um retângulo, cujo perímetro, calcule as dimensões de um retângulo, cujo perímetro mede 22 centímetros. O que é o perímetro, gente? Perímetro é a soma dos lados, né? Então, o perímetro é a soma dos lados. Então, aqui nesse retângulo, olha, eu tenho aqui a base, e tenho aqui a altura. A base eu chamei de B e a altura eu vou chamar de H. No retângulo, as bases são iguais. Eu tenho dois lados iguais e os outros dois lados também são iguais. Então, essa base, essa medida da base aqui é a mesma medida desse lado aqui. E a medida da altura desse lado é a mesma medida desse, né?
Então, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Perímetro igual a soma dos lados, não é? Então, se eu for somar os lados, esse lado é igual a esse, não é? Então, o perímetro vai ser igual a base mais base, porque esse eu não chamei de B, então esse aqui também eu vou chamar de B. Só que não vamos chamar de B, não, vamos chamar X e Y, porque já que a gente vai colocar incógnitas, vamos colocar X e Y, tá? Então, eu vou chamar de X. Opa. A base, eu vou chamar de X. Então, o perímetro vai ser X mais X. Por quê? Porque se esse lado eu chamei de X, esse também vai ser, vou chamar de X, porque é a mesma medida. Vocês estão vendo? O retângulo é a mesma medida desses dois lados. Então, X mais a altura, que eu não chamei de Y. Então, essa medida desse lado é a mesma medida desse lado também. Mais Y, certo? Então, o perímetro, que a gente chamou de P, é igual a X. Um X eu posso somar, né? Um X mais um X, 2X. Mais um Y mais um Y, 2Y. Então, o perímetro é igual a 2X mais 2Y, não é? Só que eu tenho a medida do perímetro. Quanto que o perímetro mede aqui? 22. Então, eu vou falar que 2x mais 2y, que é o perímetro, é igual a 22, certo? E está falando que a medida da base excede a medida da altura em 5 centímetros. O que é excede? Toda vez que falar excede, eu vou colocar mais, né? Que está excedendo, está passando, né? Então, a medida da base, a base eu não chamei de x, então a medida da base, que é o x, é igual à medida da altura, que é y, né? Mais 5, porque falou que excede. Então, excede quer dizer mais, que ultrapassa, né? Então, a medida da base, que eu chamei de x, é igual à medida da altura, que é y, mais 5, porque falou que a medida da base excede a medida da altura em 5 centímetros. Então, aqui a gente formou um sistema de equações, tá vendo? Vou colocar aqui a chave para mostrar que a gente tem um sistema de equações do primeiro grau. E agora, a gente vai resolver esse sistema achando as medidas de x e y. O x aqui na segunda equação, ele já está isolado, olha, tá vendo? X é igual a y mais 5. Então, eu pego a primeira equação e no lugar do x eu vou substituir por y mais 5. Então, eu vou pegar essa primeira equação aqui, vou colocá-la aqui, e no lugar do x eu vou substituir aqui, ó, y mais 5, porque o x já está isolado aqui, né? Então, o que o 2 está fazendo com o x aqui? Se eu não tenho nenhum sinal entre o 2 e o x, ele está multiplicando. Então, 2 vezes o x, eu vou abrir o parênteses, por quê? Porque o x, ele vale y mais 5. Então, o 2 vai multiplicar o y e ele vai multiplicar o 5 também. Por isso que a gente tem que colocar entre parênteses, tá? Porque vai multiplicar o y e vai multiplicar o 5. E repete, mais 2y igual a 22, certo? Porque o y não tem o valor dele ainda. Agora, eu vou tirar do parênteses multiplicando o 2 por y e depois o 2 pelo 5. 2 vezes y, 2y, certo? 2 vezes 5, o 2 está positivo e o 5 está positivo. A multiplicação, sinais iguais, dá positivo. Então, mais com mais vai dar mais. 2 vezes 5, 10, certo? E repete, mais 2y igual a 22, tá? Agora, o que eu tenho no primeiro membro? Olha, eu tenho 2y mais 10 mais 2y. 2y, o y com y a gente pode juntar, não pode? O 10, ele não tem letra. No primeiro membro, tem outro número que não tem letra para juntar com 10? Não. Então, 10 eu vou repetir. Mas o 2y com 2y a gente pode juntar, porque y com y eu posso somar. 2y mais 2y vai dar 4y. O 10,
eu vou repetir ele, mais 10, porque não tem nenhum número que não tem letra no primeiro membro. Então, eu vou repetir o mais 10, igual a 22. Agora, o que eu tenho no primeiro membro? 4y, o primeiro membro é o que está antes do sinal de igual. 4y mais 10. O meu objetivo é deixar a letra que eu estou procurando sozinha no primeiro membro. Então, ela não está sozinha. Tem o mais 10 junto com o y e tem o 4 junto com o y também. Mas eu passo primeiro para o segundo membro o que não tem letra, que é o 10, né? O 10 não tem letra. Opa, o 10 não tem letra, eu vou passar ele para o segundo membro. E vou deixar o 4y sozinho aqui. 4y igual. O 22 já está no segundo membro, eu vou repetir ele. O que é o segundo membro? Depois do sinal de igual. Então, ele já está depois do sinal de igual, repito. O 10, ele estava no primeiro membro, eu estou passando ele para o segundo, ele passa a cooperação inversa. Aqui ele não estava somando, então ele vai passar a cooperação inversa da adição. Qual que é a inversa da adição? Subtração, não é? Então, vai passar menos 10. Certo? Agora, eu vou ter que resolver 22 menos 10. Então, vou repetir. 4y é igual. 22 menos 10, 12, não é? Acabou já? Já achei o valor de y? Ainda não. Para achar o valor do y, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. Ele está sozinho? Olha, o que está junto com o y no primeiro membro? O 4. Né? Então, vou ter que tirar o 4 agora daqui. Então, agora, tirando o 4, o y fica sozinho, y igual a, repito o 12, que já está no segundo membro, o 4 está multiplicando, ele passa a cooperação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir, né? Então, 12 dividido por 4. Tá? Então, vamos dividir agora 12 por 4. Qual número que eu multiplico por 4 que dá 12? 3, né? 3 vezes 4, 12. Então, y igual a 12 dividido por 4, 3. Y igual a 3. Achamos o valor do y. Vou colocar de vermelho aqui para destacar que a gente achou o valor do y. E agora eu tenho o valor do x? Não. Mas se achamos o valor do y, a gente pode substituir ele em qualquer uma dessas duas equações que a gente acha o valor do x, tá? Fica mais fácil substituir ele nessa segunda equação aqui, ó. X é igual a y mais 5, tá? Mas pode substituir qualquer uma delas. Então, vamos pegar a segunda equação, x igual a y mais 5, e vamos substituir o valor do y aqui. O x eu não tenho, eu estou procurando, então coloca x igual a y vale quanto? 3. Então, no lugar do y, eu vou colocar 3 mais 5. Então, x é igual a 3 mais 5, 8. X igual a 8. Certo? Então, vamos ver o que está pedindo aqui na atividade. Achamos o valor de x e achamos o valor de y. Calcule as dimensões de um retângulo. Então, as dimensões de um retângulo é a base e a altura, né? A base eu chamei de x e a altura eu chamei de y. Então, quanto que mede a base? Qual que é o valor do x aqui? 8. E a altura eu chamei de y. Quanto que mede a altura? 3. Então, vamos colocar a resposta? Base igual a 8 centímetros, né? Que deu em centímetros. E a altura igual a 3 centímetros, porque foi dado... Opa, porque o perímetro... Ixi, apaguei aqui. Vou colocar de novo. Base igual... A base eu chamei de x. O x não é 8? Igual a 8 centímetros. E a altura igual... A altura eu chamei de y. O y vale 3 a 3 centímetros. Certo? Por que eu coloquei centímetros? Porque deu o perímetro aqui em centímetros. Tá? Então, está pedindo para calcular as dimensões do retângulo, né? Então, a base a gente chamou de x e a altura chamamos de y. Então, só substituir que a base é o valor do x, que é 8 centímetros, e a altura é o valor do y, que é 3 centímetros, certo?
Aqui, gente, não precisa escrever o conjunto de solução, por quê? Porque aqui é um probleminha que está perguntando as dimensões de um retângulo, tá? Se pedisse para calcular o sistema de equação, aí tudo bem. Agora vamos ver a atividade 4. Resolva o sistema abaixo, utilizando o método da substituição ou da adição. A gente pode utilizar qualquer um dos métodos, tá? Depois, substitua os valores de x e y para determinar o valor de x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, para a gente determinar o valor de x ao quadrado menos y ao quadrado, a gente tem que achar o valor do x e o valor do y nesse sistema de equações, né? Não pediu para utilizar qualquer um dos métodos, ou adição ou substituição. Se eu for usar o método da adição, vai dar para cortar aqui? Não, ó, porque aqui eu tenho um y e aqui eu tenho menos 2. 1 menos 2 dá menos 1, não é? Não vai dar para cortar, não vai dar 0. E aqui também o x não vai dar para cortar, porque 2x mais x vai dar 3x. Então, vamos usar o da substituição. Vamos escolher uma equação para a gente substituir aqui, para a gente isolar uma incógnita. Qualquer uma, olha. Pode escolher ou a primeira ou a segunda. Vamos escolher, eu prefiro escolher a de baixo aqui, ó. X menos 2y igual a 5, tá? Então, qual incógnita fica mais fácil isolar aqui? O x ou o y? Fica mais fácil isolar o x, porque o y está com 2 junto com ele multiplicando, né? E o x não tem nenhum número aqui na frente dele multiplicando. Então, vamos isolar o x. X igual, quando eu falo isolar, gente, é o quê? Deixar ele sozinho no primeiro membro, tá? O 5, ele está no segundo, ele vai continuar no segundo, eu repito ele. O que é o segundo membro? O que está depois do sinal de igual. O menos 2y, eu tirei ele do primeiro membro, ele vai passar para o segundo. Então, ele está subtraindo aqui, ele vai passar com a operação inversa. O que é o inverso de subtrair? Somar, né? Então, mais 2y. Pronto, isolamos x. X é igual, vou colocar até de vermelho. X é igual a 5 mais 2y. Agora, a gente isolou o x, vamos pegar outra equação que a gente não usou, que foi a de cima, né? E vamos substituir. No lugar do x, eu vou colocar 5 mais 2y. Então, vou pegar essa equação, 2x mais y igual a 5, né? Porque eu não usei ela, usei de baixo. Aí, agora, no lugar do x, eu vou substituir pelo valor que eu achei aqui, ó, 5 mais 2y. O 2, ele está fazendo qual operação com x, tá? Multiplicando. Então, 2 vezes, abre o parênteses, no lugar do x, eu vou substituir por esse valor. 5 mais 2y. E fecha o parênteses. Por que eu tenho que colocar entre parênteses? Porque o 2, ele vai multiplicar o 5 e vai multiplicar o 2. Se eu não colocar entre parênteses, parece que o 2 está multiplicando só o 5, tá? E não, ele multiplica o 2y também. Agora, vamos repetir. Mais y igual a 5. Agora, vamos tirar do parênteses multiplicando. Resolver essa multiplicação aqui. 2 vezes 5, 10. Mais 2 vezes 2y, 4y. Repete. Mais y igual a 5. Certo? O que eu tenho no primeiro membro aqui? O primeiro membro é o que está antes do sinal de igual. Então, eu tenho 10 mais 4y mais y. O 4y com mais y eu posso somar, não pode? Porque y com y eu posso. O 10, ele não tem letra. Tem outro número que não tem letra no primeiro membro? Não. Então, eu vou repetir o 10, porque o 10 eu não posso somar com 4y, porque o 10 não tem letra, né? Eu só posso somar y com y, x com x, número sem letra com número sem letra, né? Então, eu vou repetir 10. E aqui eu posso juntar 4y com mais y. Aqui não é como se tivesse um 1 na frente do y. 1 a gente não precisa colocar, mas é como se tivesse 1. Então, vai dar 4y mais 1y, 5y mais 5y igual a 5.
Agora, o que eu tenho no primeiro membro? Ó, o primeiro membro é o que eu tenho antes do sinal de igual. 10 mais 5y. O que eu tenho no segundo membro? O 5. Para achar o valor do y, tem que deixar ele sozinho no primeiro membro. E ele não está sozinho, tem o 10 e tem o mais 5y, mais o 5 junto com o y aqui no primeiro membro. Então, para deixar ele sozinho, primeiro eu vou passar o 10 para lá, para o segundo membro, porque o 10 ele não tem letra, então ele passa primeiro. E vou deixar o 5y aqui, ó. Então, vai ficar 5y igual, repito o 5 que já está no segundo membro, e passo o 10 para o segundo membro. O 10 não está positivo aqui, então ele passa com o sinal contrário. Se está mais, ele vai passar menos 10, certo? Agora vamos resolver aqui. Quanto que é 5? Vou colocar aqui. 5y igual 5 menos 10. O 5 não é positivo e o 10 não é negativo. Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Qual que é o maior módulo? Qual que é o maior? O 10. Então, vai com o sinal dele, que é menos. 10 menos 5, 5. Certo? E agora, o y está sozinho no primeiro membro? Não. Então, nosso objetivo é deixar o y sozinho no primeiro membro. O primeiro membro é tudo que está antes do sinal de igual. Então, eu tenho antes do sinal de igual o 5y. O 5 está junto com o y. Então, eu vou ter que tirar o 5 daqui para o y ficar sozinho, tá? Então, o número que está junto com a letra, ele passa por último, tá? Então, o y vai ficar sozinho, que é igual, vou repetir o menos 5, que já está no segundo membro, e passo o 5 para o segundo. Ele está multiplicando, ele vai passar com a operação inversa. O inverso de multiplicar é dividir. Então, menos 5 dividido por 5. Aí, agora, vamos resolver a divisão. Y é igual, na divisão, menos com mais dá menos. Sinais diferentes dá negativo. 5 dividido por 5 dá 1. Achamos o valor de y, que é menos 1. Vou colocar ele de vermelho aqui para destacar o valor do y. Achamos o valor do y, agora vamos substituir ele na outra equação aqui. Pode substituir qualquer uma das duas equações, tá? Nós vamos substituir aqui, nessa daqui que a gente já achou o valor, já isolou o x aqui. Então, vou substituir nessa daqui que a gente isolou. Vou pegar essa equação, x igual a 5 mais 2y, e no lugar do y eu vou colocar o valor dele que a gente achou, que é menos 1. Então, vamos lá. X é igual a 5 mais... O que o 2 está fazendo com o y aqui? Ele está multiplicando, né? Então, 2 vezes o y. Qual que é o valor do y? Menos 1. Então, vou colocar entre parênteses para o sinal de menos não ficar perto do sinal de vezes, para separar o sinal de menos do sinal de vezes, tá? Agora, eu tenho uma adição e uma multiplicação. O que eu resolvo primeiro? Multiplicação, né? Então, x é igual, repito, 5. E agora eu vou fazer o jogo de sinal, ó. Na multiplicação, mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2, tá? Na multiplicação, sinais diferentes dá negativo, tá? Então, mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. E vamos resolver x igual a 5 menos 2, 3. Então, o valor do x é 3. Vou colocar um de vermelho aqui para destacar o valor do x. Então, achamos o valor do x e achamos o valor do y. Agora, o que está pedindo? Está pedindo para determinar o valor de x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, para determinar o valor de x ao quadrado menos y ao quadrado, isso aqui não era rosa que eu queria deixar, não, gente, vermelho. Para determinar o valor de x ao quadrado menos y ao quadrado, eu vou substituir pelos valores de x e y que a gente encontrou. Então, vamos lá. O x vale quanto? 3. Então, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado menos
o y ao quadrado. Quanto que vale o y? Menos 1. Então, o y vale menos 1, vou colocar o menos 1 entre parênteses, porque está sendo elevado ao quadrado, certo? E agora vamos resolver as potenciações primeiro. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Menos 1 ao quadrado. Todo número negativo elevado ao expoente par, lembra disso? Negativo elevado ao expoente par, 2 é par, ele fica positivo, né? Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, 9 menos 1 é igual a 8. Então, a resposta vai ser 8. A resposta vai ser 8. O valor de x ao quadrado menos y ao quadrado deu quanto? 8. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 8, certo? Espero que vocês tenham entendido, gente. Assistam quantas vezes for necessário as aulas para tirar as dúvidas, para fazer as atividades do PET, tá? Então, essas atividades aqui foram atividades um pouco parecidas com a atividade do PET, para ajudar vocês a resolverem sozinhos as atividades. Então, até a próxima semana. Tchau.